Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E a situação de Bolsonaro se agrava com velocidade cada vez maior e ele já enxerga a visão da sua prisão no horizonte. A situação fica cada vez pior devido principalmente àqueles que podem se tornar seus delatores, antigos aliados, alguns deles muito próximos, que estão presos e que a qualquer momento podem se dar conta de que para eles existe só a opção de delatar ou ficarem presos por muito tempo. Na verdade, aquele que delatar primeiro vai puxar todos os outros. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de 7 delatores ou possíveis delatores ou candidatos a delatores que podem pôr fim à carreira criminosa de Jair Bolsonaro, que remonta a 30 anos, quando ele foi desligado do Exército, foi aposentado pelo Exército, para não ser expulso, porque ele era muito popular entre as tropas, porque defendia aumento de salários para os colegas. Então tudo que ele fazia de errado, todas as loucuras, as sandices que ele dizia, elogios à tortura, elogios à justiça, à ditadura militar, e também quando ele dizia que sonegava, que a tortura era necessária, que deveria ser cometido um genocídio no Brasil e 30 mil pessoas deviam ser mortas. Quando ele dizia que queria matar Fernando Henrique Cardoso, naquele tempo os militares o apoiavam. Por quê? Porque apesar de todas essas loucuras, ele significava mais dinheiro para as tropas. E no fim das contas, como sempre é neste país, o dinheiro fala mais alto. Mas agora Bolsonaro tem essa carreira de crimes prestes a chegar ao fim por uma razão muito simples. Ele usou muitos laranjas e esses laranjas que ele usou durante a presidência da República estão presos e doidos para delatá-lo a qualquer momento. Só não fazem isso porque, obviamente, tem medo das consequências de trair o capo. Mas quando se derem conta de que, ao não fazerem isso, eles podem passar, alguns deles que têm um pouco mais de idade, podem passar anos e anos, às vezes talvez até o final de suas vidas na cadeia, muito provavelmente eles vão optar por correr o risco do lado de fora a viver em segurança atrás das grades. Então vamos ver aqui essa história da degenerescência da carreira criminosa de Jair Bolsonaro. Então vejamos. Segundo a reportagem da CNN, ele pode ser responsabilizado em até 5 crimes que vão lhe render 13 anos de prisão se ele for condenado por todos eles. E são crimes cheios de provas, crimes que, se ele tiver que ser condenado, se ele for condenado por eles, vai ficar no mínimo, uma boa parte desses 13 anos, provavelmente aí uns 3, 4, 5 anos, se as penas forem só de 13 anos. Mas não podemos nos esquecer que há investigações contra ele que mal começaram, mas que de uma vez que ele seja condenado pela primeira vez,
ou que as investigações contra ele se aprofundem e surjam elementos mostrando que ele vai ser preso, se tudo isso acontecer, ele começará a ser penalizado, processado e provavelmente até condenado por crimes como o da pandemia, não é? Já existe a intenção de resgatar o relatório final da CPI da Covid, que o coloca como responsável por centenas de milhares de mortes. Qual é a pena por todas essas mortes? E ainda tem muito mais. O Bolsonaro ele pode ser responsabilizado nesses crimes que podem lhe render 13 anos de prisão. Vamos lembrar que o Lula ficou preso 580 dias e foi solto por força de medidas da justiça, de anulação dos seus processos, mas se o Lula tivesse que cumprir a pena que ele já estava cumprindo por uma condenação de 12 anos, ele iria ficar no mínimo metade desse tempo na cadeia. O Bolsonaro pode ser enquadrado nesses crimes caso a investigação da PF sobre a inserção de dados falsos na carteira de vacinação seja comprovada e se a investigação conseguir comprovar que ele sabia do esquema. A análise feita por cientistas políticos aponta que as penas podem chegar a 13 anos de prisão nesse caso. Há muitas outras coisas. A Polícia Federal ainda está investigando a atuação de integrantes ligados ao ex-presidente. Os crimes previstos no artigo 304 do Código Penal, a penalidade pelo uso de documento falso é de 2 a 6 anos de prisão, porém há uma incerteza sobre esse tema, uma avaliação de que Bolsonaro não chegou a usar o cartão para algum ato aqui no Brasil. Mas aí é que está, ele poderia ser processado pela Justiça dos Estados Unidos, mas e aqui no Brasil? Ele vai ser condenado por usar um documento falso nos Estados Unidos e aqui no Brasil não vai acontecer nada? Na lista de possíveis crimes dele podem ser considerada a infração de medida sanitária preventiva prevista no artigo 268 que pode render a condenação de multa e prisão de 1 mês a 1 ano. O de inserção de dados falsos em sistemas de informação também podem fazer com que ele seja indiciado por peculato digital, previsto no artigo 313-A do Código Penal, e que pode levar até 12 anos de prisão. Rosa, da OAB São Paulo, considera que é possível Bolsonaro ser enquadrado sim nesses crimes, não por ter sido ele quem inseriu os dados no cartão de vacinação, mas por, teoricamente, ter conhecimento do que foi feito. Tudo indica que ele usou toda a estrutura do Poder Executivo para um benefício particular. Já o crime de corrupção de menores parece ser inevitável, já que a filha Laura Bolsonaro, de 12 anos, também teria tido cartão de vacinação fraudado, segundo a investigação da polícia. Esse crime está previsto no artigo 244-D. O relatório da Polícia Federal não relaciona Bolsonaro no crime de associação criminosa, mas os 2 especialistas ouvidos acreditam que isso também pode acontecer. No Código Penal, artigo 288, o crime de associação criminosa ocorre quando mais de 3 pessoas se juntam para cometer crimes. A pena é de 1 a 3 anos de prisão. Em teoria, o grupo se reuniu apenas para essa questão específica, não falsificando dados de mais pessoas. Então há uma dúvida se essa qualificadora pode ser incluída. A situação de Bolsonaro se complica a cada dia que passa e é cada vez maior o cerco que se faz às decisões que ele pode ter tomado. Além disso, o STF caminha para tornar réus 550 radicais de 8 de janeiro. Com maioria formada no fim de semana para receber a terceira denúncia contra mais de 250 manifestantes por invasão e depredação dos prédios dos poderes, os ministros do Supremo começam a julgar mais 250 para ver se viram réus. Já temos 300 que viraram réus, então agora 100, depois mais 200, agora mais 250, vão para 550, mais todas as pessoas juntas que podem virar réus são 1.390.
Então aí já tem uma grande possibilidade de surgirem muito mais problemas para Bolsonaro em termos de delação. E aí a gente começa com as bombas, não é? Você tem Ailton Barros, preso por fraude, já foi suspeito de acordo com o tráfico, expulso do Exército, e hoje advoga para pai de Henry, para um deputado, para um vereador na época, que matou o seu filho de 5 anos, o menino Henry. Esse Ailton Barros, ele tem ligação com o tráfico do Rio de Janeiro, uma milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e depois ele se formou em Direito e foi eleito deputado suplente, se apresentando como 01 do Bolsonaro. Em áudio investigado pela PF, ele disse saber que mandou matar Marielle. Esse é um homem-bomba e considerado uma pessoa extremamente imprevisível. O Mauro Cid, muito envolvido com Bolsonaro, nos crimes de Bolsonaro, ele inclusive montou um esquema de telefones alternativos para driblar investigações. E se a Polícia Federal quiser ir a fundo nas trocas de mensagens mais sensíveis dele, vai ter que mapear os números de telefone alternativos que ele usou nos últimos meses para driblar investigações. Uma das linhas de celular usada por ele, inclusive no período em que ele acompanhou Bolsonaro em sua temporada na Flórida, era de uma companhia telefônica americana. Não se sabe exatamente o nome de quem estava registrada, mas tudo isso vai ser perguntado a ele. E ele ainda, por enquanto, está longe de pensar em delação, porque ele está confiando no pai, que é um general aposentado, não é? E teria influência no Exército, e, na verdade, influência no Exército não ajuda muito, porque ele está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, essa aposta dele é furada. Vamos ver o que vai acontecer quando ele se der conta, porque esse homem tem um grande envolvimento em várias maracutais de Bolsonaro. Cartão corporativo, joias, não é? Tem muitos casos envolvendo esse Mauro Cid. Já o Anderson Torres, que vai depor hoje para a Polícia Federal, ele vai ter que explicar coisas. Ele já disse que vai abrir mão do silêncio, vai ter que explicar coisas como, por exemplo, o fato de ter montado com a Polícia Rodoviária Federal na Bahia um esquema para impedir eleitores do Lula de votar no segundo turno da eleição presidencial do ano passado. Ele está dizendo aí que foi para a Bahia para fiscalizar obras da PF, imagina. Veja como é que ele poderia fiscalizar obras da Polícia Federal naquele momento. Para que ele foi à Bahia durante o processo eleitoral do ano passado para fiscalizar obras, né? Apesar de ser ministro da Justiça, então. E esse Anderson Torres, na verdade, ele vai ter que responder, por exemplo, por que é que ele disse que a secretária dele lhe passou a minuta golpista e ela nega que passou. Então o que existe contra ele é muito forte, as penas contra esse sujeito são enormes, ele já estão chegando a quase 100 anos, não é? E o Bolsonaro vai passar muito disso, porque ele tem 13 anos de prisão só no caso dos cartões de vacinação, possíveis 13 anos só nesse caso. E há inúmeros outros casos, ao das joias, ao de tudo isso. Então a situação do Bolsonaro é mais feia que a do Anderson Torres. E ele tem a possibilidade de se livrar de tudo isso simplesmente contando o que ele sabe, e o Bolsonaro pouco vai poder fazer, porque ele vai estar preocupado se defendendo na justiça. E alvo da PF, irmão de prefeito de Caxias, posta foto em Brasília no mesmo dia em que teria sido vacinado no Rio. Esse é outro caso em que está aqui esse deputado, que logo logo pode se tornar mais um candidato à delação. Você vê ele aqui no meio dessa figura estranhíssima que era o chefe da PRF, veja só a fantasia que ele usa, né? A pose do sujeito. Aqui o Anderson Torres, toda essa gente aqui
vai responder na justiça e cedo ou tarde pode se cansar da prisão. E, na verdade, o Bolsonaro espera que ex-auxiliares presos cumpram com o seu dever, não é? Mas os canários manter o bico fechado para sempre vai lhes custar caro, não é? E, no momento, há 7 canários na gaiola, todos do viveiro montado com muito zelo por Bolsonaro. O primeiro é Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, depois Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, Luiz Marcos dos Reis, ex-ajudante de ordens, também preso, Max Guilherme, segurança, também preso, Sérgio Cordeiro, segurança, também preso, Ailton Moraes Barros, o miliciano, também preso, João Carlos de Souza Brecha, secretário em Duque de Caxias, município do Rio, e que com o irmão dele, esse irmão dele postou prova na internet de que estava em outra cidade no dia em que ele disse que se vacinou lá em Duque de Caxias, né? Então as provas estão se avolumando. Se apenas um deles começar a cantar, Bolsonaro vai ser reduzido a pó. Imagine se os demais acompanharem o primeiro a cantar. Então, minha amiga, meu amigo, o que acontece aqui é que Bolsonaro finalmente, como se esperava aqui no blog da Cidadania, está chegando a um beco sem saída. E esse beco está terminando, está cada vez mais próximo o fim desse beco, onde ele vai ficar contra a parede diante da justiça. Agora é só aguardar, porque o Brasil precisa que esse homem seja punido para que não surjam novos Bolsonaros nunca mais. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.